Olá! Nesta videoaula apresentaremos algumas funções de temporização e controle de interrupções para a criação de uma biblioteca contendo funções de atrasos programáveis, que será essencial no desenvolvimento das demais aplicações deste curso. O microcontrolador STM32F103 possui um conjunto de 7 timers internos. 3 de 16 bits, com até 4 canais independentes para a função como Input Capture, Output Capture, PWM, contador de pulso e encoder incremental. 1 de 16 bits com todas as funções anteriormente ditas, mas agora com o acréscimo de funções para controle de motor por PWM, com geração, por exemplo, de tempo morto e parada de emergência. 2 Watchdogs timers, um contador SysFic de 24 bits. Este quadro ele traz alguns parâmetros relacionados aos temporizadores. É possível trabalhar com frequências de clock de até 72 MHz e nessas condições o período mínimo atingido para os timers é de 13,9 nanosegundos. Uma coisa interessante que nós temos aqui, a resolução desses timers que nós temos, principalmente esses 4 timers que trabalhamos aqui neste microcontrolador, ela é limitada em 16 bits. Portanto, nós podemos trabalhar com uma contagem máxima de 1 até 65.536 e dessa forma é possível alcançar um tempo máximo de 910 microsegundos, um período máximo de 910 microsegundos. Isso trabalhando com 72 MHz, sem uma divisão por pré-escala. Porém, como nós podemos trabalhar aí com uma pré-escala também de até 16 bits, é possível dividir esta frequência de clock do barramento do temporizador de 72 MHz por 65.536 e também continuar trabalhando contando de 1 valor mínimo até 65.536. Dessa forma, é possível alcançar um período máximo de temporização de 59,6 segundos. Vamos utilizar o timer TIN2 com o pré-escaler configurado para dividir a frequência de entrada de clock por 2. Utilizando a biblioteca STM32F10X TIN, pode-se carregar o registro de pré-escaler, TIN-X PSC, TIN1 PSC, 2. Através de qual parâmetro utilizando essa biblioteca? Através do parâmetro TIN_pré-escaler, que é um membro da estrutura TIN Time Base Init Type Def. Estrutura da qual nós mostramos anteriormente, já na videoaula passada, como configurar para poder inicializar os nossos timers. Naquele caso em questão, nós utilizamos isso para gerar o debouncing, né? Ou seja, para filtrar as entradas digitais do nosso microcontrolador. Esse quadro ele traz aqui uma situação bem interessante. Se estivermos utilizando, a princípio aqui, a frequência interna, né, o clock interno lá de 72 MHz, é possível, através do registrador TIN-X PSC, ou seja, utilizando, por exemplo, a biblioteca da ST, a gente pode pegar o registrador TIN pré-escaler. Inicialmente ele está configurado com valor 0, ou seja, ele não divide o clock, ele divide, na verdade, por 1. Ele mantém o mesmo período de base daquele período de 72 MHz. Ou seja, nós utilizamos aqui para o incremento do registro de contagem a base de clock padrão, aquele período lá de padrão que a gente falou anteriormente. Bom, a gente foi aqui, fez uma contagem, F7, F8, F9, FA, FB, FC. Agora, olha que interessante, nós carregamos aqui para o registro de pré-escala o valor 1. Carregando agora o valor 1 para o registro de pré-escala, ele vai fazer a divisão do clock, né, do clock de 72 MHz por 2. Quando ele faz essa divisão por 2, é possível, então, através de uma atualização do update de evento, atualizar esse registrador. Então, a partir do momento que esse registrador ele for atualizado, o nosso clock, o nosso período do clock do temporizador, ele passa a trabalhar com duas vezes o período daquele clock de referência de 72 MHz. Ou seja, ele divide aquela frequência por 2. Ele passa a fazer aqui, então, um incremento mais lento do que foi o incremento anterior, quando ele tinha uma divisão por 1 do fator de pré-escala.
Outro registro importante nesses microcontroladores é o registro de configuração do modo de contagem. Também utilizando essa mesma biblioteca de periféricos DST, pode-se configurar o modo de contagem através do registro TIN-X_CR1, que no caso da utilização da biblioteca de periféricos DST, isso se dá através do parâmetro TIN_CounterMode, que é um membro também da mesma estrutura TIN Time-Base Init TypeDef. Existem 3 modos de contagem. O modo crescente, ou Up Counting Mode. Neste modo, o contador interno ele trabalha de forma crescente, ou seja, ele sai do valor inicial 0 e vai até o valor contido no registro de auto-reload, que é o registro TIN_ARR. Neste diagrama temporal, nós podemos observar que o nosso contador ele passa a funcionar a partir do momento em que ele foi habilitado e ele vai então contando, por exemplo, 34, 35, 36 a cada período de clock do clock de temporização, que nesse caso foi configurado para trabalhar com uma pré-escala de 2, ou seja, de 2 vezes o período do clock de referência. E quando ele chega no seu valor limite, no seu valor máximo dado pelo registrador de auto-reload, ele zera, né? E ele gera um evento de interrupção que pode ou não ser tratado. A contagem decrescente, o Down Counting Mode, faz exatamente o contrário. Ela trabalha de forma decrescente. Ela sai do valor contido no registro ARR e vai até o valor 0. Esse diagrama temporal mostra aqui também o seu funcionamento, que é muito parecido com o funcionamento da crescente, porém o inverso. E também, para finalizar, existe um terceiro modo, que é o modo Up-Down Mode, ou alinhado centralmente, né, centralizado. Nesse modo, inicialmente o contador ele cresce, ele é crescente, ele sai do valor 0 e vai até o valor contido no registrador ARR. Isso gera um evento indicando o estouro do contador, que pode ser tratado por uma interrupção, por exemplo. Então, ele decresce, a partir daí agora ele decresce do valor de ARR até o valor 1 e gera novamente um evento indicando um estouro para posteriormente recomeçar todo o processo a partir do valor 0. Seguindo a mesma linha desse treinamento, vamos então abrir a pasta aqui com o exemplo 7. Podemos observar aqui de cara a utilização de uma biblioteca delay, né? A criação de 2 arquivos aqui, um de cabeçalho, um arquivo também fonte. Também temos aqui, neste caso, uma modificação na biblioteca de saídas, né? Na nossa DigiOut. E temos também a função, né? O programa principal tem delay call. Vamos abrir aqui a função delay.h, né? Antes disso, vamos criar lá no projeto o diretório desta nova biblioteca, adicionar grupo. Vamos chamar essa biblioteca aqui com o nome de delay. E vamos adicionar aqui os novos arquivos, né? Projetos curso, curso lib, a pasta delay. E os arquivos delay.h, o arquivo de cabeçalho, e o arquivo delay.c, arquivo fonte da biblioteca. Vamos copiar aqui o arquivo delay.h, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Faremos também o mesmo para o arquivo delay.c, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Muito bom. Vamos então criar aqui o diretório desse novo projeto, desta videoaula, né? Adicionar um grupo. Este novo projeto, no caso, ele se chama TIN Delay Call. TIN Delay Calibration. Adicionar um novo arquivo. Projetos curso, main file. TIN Delay Call. Chamamos esse arquivo também com o mesmo nome, TIN Delay Call. Vamos abrir aqui o arquivo TIN Delay Call, copiar todo o seu código, Ctrl C, bem pequeno, Ctrl V. Abrindo aqui o arquivo de cabeçalho delay.h, nós podemos perceber aqui uma semelhança
com algumas coisas que foram mostradas no próprio arquivo da biblioteca de GIN, que nós apresentamos anteriormente, como, por exemplo, a definição das propriedades dos timers, né, ajustadas. Nesse caso, no delay.h, nós estamos aqui incluindo também as mesmas bibliotecas, né? E também agora nós estamos atribuindo propriedades do timer 2, diferentemente do que fizemos na biblioteca de GIN, quando utilizamos o timer 4. Estamos utilizando um outro timer para as funções de atrasos programados. Todos esses timers nós não precisamos saber exatamente aqui estas constantes, pois nós estamos atribuindo elas, né, a tags, né, a strings. Então a string delay tin, ela é referente ao timer 2, a string delay tin IRQ, ela é referente ao timer 2 IRQ, e assim sucessivamente, como nós explicamos anteriormente. Nós definimos aqui uma constante delay tin period e atribuímos o valor 35.999, como começa em 0, a gente sabe que é o valor 36.000. E definimos uma pré-escala aqui com o valor 1, como começa em 0, então a gente sabe que ela vai dividir a frequência, né, do nosso clock, do temporizador, por 2, né? Então, se nós fizermos um cálculo aqui bem simples, a frequência de 72 MHz por 2 vai dar o valor de 36 MHz. Então, se a gente pegar 36 MHz e inverter esse valor, então nós temos aqui o valor de 27,7 nanosegundos, que é o período, nesse caso, do nosso clock do temporizador que vai ser utilizado, no caso do timer 2. Como nós estamos trabalhando aqui com uma contagem, né, com o registrador ARR até o valor de 35.999, ou seja, 36.000, se a gente multiplicar este período por 36.000, nós obtemos o valor de 1 milissegundo. Ou seja, nós estamos configurando, a partir dessas constantes que nós estamos definindo, na hora que a gente for configurar, passar elas para a função lá de temporização no arquivo delay.c, né, lá no nosso arquivo fonte, né, quando a gente for configurar a nossa base do timer, a gente já vai estar programando esse timer para operar aí com um estouro a cada 1 milissegundo. Bom, nós temos aqui também a definição de 3 variáveis, uma de 64 bits e 2 de 32 bits, ambas as variáveis sem sinal. Uma a gente está chamando de time epoch milissegundo, outra nós estamos chamando de timer counter 1, CNT1 e timer CNT2. Estamos aqui também utilizando a palavra-chave stern na declaração dessas 3 variáveis. O que significa a palavra-chave stern aqui? Bom, essa palavra, nesse caso específico aqui de declaração das variáveis aqui, né, ele indica que esta variável, ela não foi ainda declarada, ou seja, ela foi presente, ela está declarada nesse ponto, no caso, no arquivo cabeçalho, delay.h, porém ela pode ser definida, ela será definida em outro local do projeto, né? Então, neste caso aqui, especificamente, nós estamos aqui criando aqui a possibilidade de se declarar essa variável em um outro ponto do projeto. Por exemplo, nós podemos declarar essas variáveis aqui como globais para o arquivo delay.c. Veja que nós estamos utilizando os mesmos nomes de variáveis. Então, como se a gente estivesse definindo aqui, entre aspas, né, um protótipo, onde nós definimos o protótipo da variável, porém a alocação de memória dessa variável será feita em outro local. Então, a sua inicialização, a sua declaração propriamente dita, né, será definida em um outro local. Ela vai alocar a memória, né, em um outro local. Aqui ela só diz para o compilador que essa variável ela está disponível, porém sua memória será alocada em outro lugar. Bom, precisamos fazer isso por quê? Porque nós utilizamos essas variáveis tanto nas macros, que a gente vai falar daqui a pouco, que foram definidas aqui no nosso arquivo de cabeçalho, quanto nas
variáveis que estão sendo utilizadas no arquivo fonte. Nós utilizamos também essas variáveis aqui, ó, tem count 1, epoch milissegundo, count 2, no arquivo fonte delay.c. Muito bem, declaramos aqui o protótipo de 3 funções, no caso, a função de inicialização de atrasos, a função de geração de atrasos com base de tempo em microsegundos e a função de geração de atraso programável com base de tempo em milissegundos. Aqui nós definimos 6 macros que serão muito utilizadas, principalmente em exemplos que nós vamos trabalhar aí com relógio, com ajuste de hora, com definição aí, por exemplo, de se trabalhar com uma precisão aí de contagem, um contador de milissegundos, pode ser utilizado uma série de aplicações. E como que é possível acessar o valor contido em cada uma dessas variáveis e também modificar, atualizar o valor de cada um desses temporizadores, de cada uma dessas variáveis. Isso é possível através dessas macros. Então, por exemplo, a macro delay time, essa macro, ela faz o seguinte, ela retorna lá para o programa principal que a gente pode utilizar, por exemplo, lá no tin delayCal.c, ela retorna o valor atual contido na variável time underline contador 1. Já a macro delay set time, a gente passa para ela aqui um valor numérico e esse valor numérico ele será atribuído à variável timer count 1. Então é possível alterar o valor desse contador a partir de qualquer local do programa principal nosso. Por exemplo, da mesma forma, o mesmo funcionamento para o nosso contador 2 e também o mesmo funcionamento para o nosso contador time epoch milissegundos. Nesta aplicação especificamente dessa videoaula, nós ainda não vamos utilizar essas macros no programa principal. Nós vamos utilizar isso mais para frente, mas é só para mostrar para vocês o porquê que nós temos que também, então, que trabalhar com esse conceito aqui, né, com essa palavra-chave externe aqui para essas 3 variáveis em questão. Como então é o funcionamento do arquivo fonte da nossa biblioteca delay? Bom, nesse arquivo nós já falamos, aqui no início nós então declaramos agora, alocamos memória para as 3 variáveis em questão que foram definidas lá no arquivo de cabeçalho como externas, né? Aqui fazemos a alocação de memória delas. Nós temos aqui 3 funções que podem ser acessadas do programa principal e temos também a função de gerenciamento da interrupção. Então, toda vez que aconteceu o estouro do nosso timer, ele entra nessa função e ele faz determinadas atribuições, ele executa determinados comandos. A função de inicialização, ela é muito simples, ela é muito parecida com o que a gente fez lá no digin, né? No digin.c, anteriormente, onde nós utilizamos aqui, no caso, 2 funções internas aqui da biblioteca digin, uma para inicialização do timer e uma para inicialização do controlador vetorial de interrupção. Nesse caso, nós reunimos tudo isso em apenas uma função, chamamos essa função aqui de delay init. Então, nós fazemos aqui inicialmente o quê? A habilitação do clock do periférico 1, do APB1, né? do barramento 1, para qual periférico? Para o timer 2, que foi definido aqui nessa constante delay tin clock, né? A delay tin clock, ela se chama RCC APB1 periférico timer 2. O que mais? Habilitando o clock, então, do barramento APB1, nós agora, então, inicializamos toda a estrutura de configuração inicial do timer. Então, o período, nós dizemos qual que vai ser o período, 35.999, a pré-escala. Nesse caso, nós estamos dividindo por 2 a frequência, também a divisão de clock, o modo de contagem, se crescente, decrescente. Neste caso, também nós estamos configurando ele como crescente. E fazemos a inicialização base do nosso timer. Fazemos, então, aqui a configuração inicial, né, o preload do nosso registrador ARR. Damos o comando de habilitação do timer. E habilitamos agora aquela parte que trata especificamente o controlador vetorial de interrupções, habilitamos a interrupção de timer para se trabalhar a partir do estouro, né? Ou seja, a partir do tin
interruption update, ele gera uma interrupção a partir do estouro do nosso caso do timer 2, né? Especificamente aqui no timer 2. Nós configuramos agora o nosso controlador vetorial de interrupções para a prioridade mais alta de todas. Ou seja, quando a gente trabalha aqui com atrasos, quando a gente trabalha aqui com contadores onde a gente precisa ter precisão desses temporizadores, eu resolvi definir, nesse caso, esta biblioteca, esta função aqui com a maior prioridade possível. Então ela tem prioridade sobre qualquer outra função que a gente vai desenvolver daqui para frente em nosso treinamento. Isso é simples porque aqui nós precisamos de precisão para ajustar esses timers. Então a gente define, no caso, essa rotina de interrupção como a maior prioridade. Ela não toma muito processamento. O tempo de processamento tomado dela a cada 1 milissegundo é muito baixo. Então isso não vai atrapalhar de forma alguma o funcionamento da nossa aplicação. Então a gente pode definir ela como uma prioridade mais alta. Então lembre daquele conceito que eu falei na videoaula anterior, que é possível programar uma preemption priority, que é a prioridade principal, e uma subpriority. Nesse caso, eu prefiro sempre trabalhar aqui, nesse treinamento, nós vamos trabalhar sempre com preemption priority. Não vamos preocupar em configurar o subpriority, mas para isso, nós precisamos utilizar uma função da biblioteca RCC, né, uma função chamada nvic priority group config, que ela está lá no arquivo miscellaneous.h, na linha 82, e que nós estamos definindo para ela a constante de grupo número 4. O que significa isso? Indo com o mouse em cima, nós podemos observar que passando o grupo 4 como parâmetro dessa função, nós estamos definindo 4 bits de programação para preemption priority e 0 bits para subpriority. E é justamente o que nós desejamos. Nós não queremos, nesse caso, nesse treinamento, trabalhar com subprioridade, apenas com prioridade. Programando 4 bits para preemption priority, nós podemos então trabalhar com 16 níveis exclusivamente passados para o membro preemption priority. Então, esse membro da estrutura aqui, nvic rkchannel preemption priority, ele pode ser programado do valor 0 até o valor 15. Lembrando que o valor menor, o valor 0, tem maior prioridade e o último, o valor 15, tem menor prioridade. Fazemos a inicialização do controlador vetorial, interrupções, e é isso aí. O que vai acontecer? A cada milissegundo, essa função ela vai ser executada. Esse nosso gerenciador aqui da interrupção ele será executado. A gente não precisa fazer como tudo, como sempre, um clear bit. Nós precisamos limpar o flag de interrupção para que ele possa ocorrer novamente daqui a 1 milissegundo. E olha que interessante, nós estamos trabalhando então com 3 contadores. Contador 1 de 32 bits, nós estamos fazendo então aqui o quê? O incremento dele, a cada 1 milissegundo, nós incrementamos por 1 esse contador e também incrementamos por 1 um contador aqui que foi definido na variável epoch milissegundo, que vai fazer uma contagem a cada milissegundo. E esse caso, um contador de 64 bits. E para o caso do contador 2 é o contrário. Esse é um contador decrescente, um contador também de 32 bits, assim como o contador 1, porém com a função decrescente. Muito bem, como vamos utilizar os valores desse contador para gerar os nossos atrasos? Isso é possível na função delay milissegundos. Por quê? Como a base nossa de interrupção é a cada 1 milissegundo, nós conseguimos fazer uma programação bem precisa para a rotina de atraso de milissegundo. Porém, o mesmo a gente já não pode se dizer da função de microsegundo. Já já nós vamos explicar ela como funciona. A função de delay de milissegundos ela é muito simples. Observe que nós criamos aqui uma variável timer, também do mesmo tipo do nosso contador, de 32 bits sem sinal. E no momento em que a gente entra nessa função, a gente atribui para essa variável timer o valor atual desse contador. Então imaginamos que esse contador ele está no valor, por exemplo, 1 milhão. Então, a variável timer, nesse momento, quando a gente chama a função delay, ela recebe o valor 1 milhão. Nós passamos para essa função um valor através do parâmetro milissegundos delay. Então, se a gente disser aqui, por exemplo, um valor que nós estamos passando aqui, um valor numérico, por exemplo, 5.000
para essa variável ms_delay, nesse loop aqui, nessa função while aqui, nesse loop, o que nós aguardamos? Ele vai ficar travado nessa função, nesse while, enquanto o resultado dessa subtração for menor do que o valor passado para a função. Então, nós passamos o valor 5.000. Aqui nós estamos pegando o valor do nosso contador 1, que é um valor dinâmico, que é uma variável global dinâmica, ou seja, a cada 1 milissegundo ela incrementa. Nós subtraímos o valor dela pelo valor de timer, né? Que inicialmente recebeu o próprio valor dela no momento da entrada dessa função. Então, por exemplo, o timer recebeu o valor 1 milhão. Ok, o contador atual, o timer counter 1, ele também vale 1 milhão. 1 milhão menos 1 milhão é zero. Zero é menor do que o valor 5.000 milissegundos que a gente passou. Portanto, a gente ainda continua nesse loop, a gente não sai desse loop. Mas veja aqui, a gente está parado dentro desse loop. A variável timer count 1, ela faz a atualização do valor dela independente desse loop, independente desse while. Independente de estar travado nessa linha, nós temos a cada 1 milissegundo um estouro do nosso contador e uma interrupção gerada. Essa interrupção ela incrementa a variável time count. Portanto, esse cara tem um valor dinâmico sendo atualizado. Quando esse timer count 1 chegar no valor 1 milhão e 5.000, o que nós vamos ter? 1 milhão e 5.000 menos 1 milhão dá 5.000. 5.000 é menor do que o parâmetro, que o valor que nós passamos? 5.000 não é. Então a gente sai desse while e aqui nossa função ela fez o que ela tinha que fazer. Ela guardou aqui dentro desse loop aqui 5.000 milissegundos. A função de microsegundos ela é um pouquinho mais complicada. Como a nossa base de contagem aqui é a cada 1 milissegundo, nós temos que trabalhar não com essa base, não com esses contadores aqui, com essas variáveis aqui. Nós temos que trabalhar com o registro do contador do nosso temporizador. Lembre que nós programamos o nosso temporizador 2 para trabalhar com o valor de prescaler igual a 2. Ou seja, ele estava trabalhando com uma base de 27 nanosegundos, ou seja, a cada 27 nanosegundos aproximadamente, aqui a gente já não tem tanta precisão assim, né, porque nós já estamos trabalhando na base do cristal mesmo ali. Então, a princípio, a cada aproximadamente 27 nanosegundos, esse contador, ele incrementa 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele incrementa a cada 27 nanosegundos. Bom, para se gerar, então, um tempo de 1 microsegundo, o que nós precisamos? Então, aqui, inicialmente, nós passamos para a variável time, no momento da chamada da função, nós passamos o valor atual desse contador, do timer 2. Então, vamos imaginar que ele está com o valor ali 1 milhão. Aqui nós fazemos o seguinte, mesma ideia do que foi feito aqui. Então, nós temos esse contador que tem o seu valor alterado dinamicamente e nós ficamos nesse loop aguardando que este contador ele possa ter o seu valor incrementado menos o valor de timer, que era o valor inicial dele, menor do que um determinado valor que será ajustado através do valor do analisador lógico, para a gente gerar aqui um delay preciso de 1 microsegundo. Então, imagine que se a gente tem esse contador sendo, a princípio, atualizado a cada 27 nanosegundo, então se a gente pegar 1 microsegundo e dividir por 0,027 aproximadamente, nós temos aproximadamente aqui, a princípio, um valor de 37. Então, seria necessário, a princípio, que o valor dinâmico atual deste contador, desse registro de contagem, menos o valor inicial dele no momento da chamada da função, enquanto ele for menor do que, a princípio, 37, né, nós ainda estamos num período menor do que 1 microsegundo. Quando ele for igual ou maior do que esse valor que será calculado, será, na verdade, empiricamente ajustado através do analisador lógico, quando ele chegar neste valor que define aí, que chegou no tempo de 1 microsegundo, aí nós saímos desse loop e fazemos o seguinte, passamos para a variável timer o valor desse
contador, o valor desse registro que tem todo o seu valor sendo atualizado ali dinamicamente a cada 27, aproximadamente aí 27 nanosegundos. Bom, nós temos um outro loop ainda fora desse while. Nós temos aqui um do while, que ele faz um decremento da variável passada pelo parâmetro usDelay. Então, se nós passarmos aqui um valor, por exemplo, 500 microsegundos, então o que a gente vai fazer? Como esse while ele aguarda, ele tem que ser ajustado para aguardar 1 microsegundo, a gente passando aqui o valor, por exemplo, 500, a gente vai ficar nesse loop aqui 500 vezes com um tempo, um período a cada vez de 1 microsegundo, que vai resultar justamente no período desejado ao qual passamos para a função delay microsegundo. Mas isso daqui, nós não temos a mesma precisão do que esse cara aqui. Então, nós precisamos calibrar isso daqui com um analisador lógico. A gente vai fazer isso nesse projeto, nesta videoaula. Bom, antes de passar para o programa principal, faltou um passo importante aqui. Nós precisamos também modificar a nossa biblioteca DigIout, pois agora nós estamos trabalhando aqui com uma outra saída digital que vai ser configurada para a porta PB4, para o pino PB4, nosso microcontrolador. Então nós vamos lá no arquivo de exemplo, digiout.h, Ctrl+A, Ctrl+C, atualizamos aqui o digiout.h do nosso projeto, fazemos a mesma coisa para o digiout.c, e é isso aí. Agora nós temos aqui a nossa saída DOut Delay Adjust. Bom, vamos falar então do programa principal. Ele é muito simples, né? Depois que a gente explicou que a gente vai criando essas nossas bibliotecas, a gente vai colocando corpo nos nossos projetos, né? Então a gente vai utilizar muitas funções já prontas que a gente vai criando aí à medida que as videoaulas vão passando, né? Então vai ficando muito mais simples aí de se trabalhar com essas funções aí nos nossos projetos, vão ficando mais simples. Então nós temos aqui a inclusão de 3 bibliotecas, a biblioteca Digin, a biblioteca DigIout e a nossa última biblioteca, a biblioteca Delay. Fazemos a inicialização dos timers, dos clocks, né, no caso do microcontrolador, a inicialização das entradas digitais, se fôssemos utilizar, a inicialização das saídas digitais, a inicialização da função de delay. Aqui nós vamos fazer 2 testes. Primeiro, vamos fazer um teste de calibração, que nesse caso a gente vai ver que a gente nem precisa, né, porque ela é muito precisa, da função de atraso de milissegundos, de delay milissegundos. Então nós vamos colocar aqui um delay de 50 milissegundos e nós vamos acionar a saída digital, a nossa saída DOut Delay, através da função toggle, ou seja, se o valor anterior dela foi 0, passa a ser 1, e se o valor anterior dela foi 1, passa a ser 0. Nós vamos fazer um pisca-pisca aqui a cada 50 milissegundos. Vamos compilar o projeto. Transferir a aplicação. E de cara, se a gente jogar aqui no nosso vídeo, nós vamos observar que o LED, que indica essa nossa saída do pino PB4, né, o LED 3, ele vai ficar ali piscando, oscilando ali numa frequência de 20 Hz. Né? Muito bom. Vamos então agora ver se essa frequência é uma frequência de 20 Hz mesmo, é a frequência exata aí no caso. Na verdade, o nosso período total é de 100 milissegundos, uma frequência de 10 Hz, porque ele fica 50 milissegundos aceso, 50 milissegundos apagado. Vamos então inicializar aqui o nosso analisador lógico, já foi conectado a porta ao pino PB4, né? Tá suficiente. E vamos verificar se o tempo em alto foi de 50 milissegundos e realmente nós temos aqui uma ótima precisão. Tempo em alto, 50 milissegundos, tempo em baixo, 50 milissegundos, frequência de 10 Hz e, no caso, um ciclo de trabalho de 50%. Bom, agora precisamos calibrar. Para calibrar, nós vamos comentar, então, a nossa função de atraso de milissegundos, que a gente viu que ela é bem precisa, e vamos comentar aqui as linhas referentes aí ao nosso atraso, a nossa função delay microsegundo. A princípio, nós não calibramos esse valor, nós estamos trabalhando aqui com o valor 1
para essa constante aqui, né, para esse while, né, para esse loop. Vamos então compilar e transferir o nosso projeto e observar aqui o comportamento da nossa saída digital. Ligando aqui o analisador lógico, mais do que suficiente, nós podemos observar aqui um período de 32,5 microsegundos. Então a gente tem aqui um valor ainda muito inferior aos 50 microsegundos que nós queremos, que desejamos aí. Eu já fiz essa calibração antes e o valor mais interessante aqui para se ter um tempo próximo aí de 1 em 1 microsegundo é trabalhar com o valor aqui numérico 23. Trabalhar aqui com o número 23. Vamos compilar. A gente pode observar que essa variação aqui, ela não é linear, tá? A gente vai transferir. E vamos testar novamente. A gente não vai chegar a exatamente 50 microsegundos, até porque também com a variação de temperatura no nosso cristal, a gente tem também uma variação desse período, a variação desse clock, né? Mas nós chegamos aqui num valor aí de aproximadamente isso, um valor de 48 microsegundos em alto, 50 milissegundos em baixo e assim sucessivamente. Então isso é muito interessante, né? Porque aqui a gente define uma função não tão precisa, mas com uma precisão suficiente para muitas bibliotecas que nós vamos desenvolver aqui mais para frente. Por exemplo, quando a gente for trabalhar com o display LCD, nós precisamos de temporizações, de atrasos aí em ordem de microsegundo entre o acionamento de uma porta e outra. Então a gente vai ver isso daí mais para frente. A gente vai utilizar essas funções aí justamente criadas nesta videoaula. Por isso aí a importância das nossas funções de atraso. Muito obrigado pela atenção de todos.